A maioria acha que 51% acha que é falso, 49% acha que é verdadeiro, mas já chegou ao contrário. As pessoas estão um pouco indefinidas. Então, vamos trabalhar isso. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre símbolo. O primeiro é esse A ao contrário aí, que várias pessoas me perguntam na primeira semana de aula, quando eu coloco. Esse símbolo A de cabeça baixa é para todo. E aí eu vou lembrar vocês que na aula passada eu expliquei para vocês que tem uma lista de símbolos dentro do AVA, justamente para que quando vocês esqueçam, estou olhando um problema, esqueci que símbolo é esse. Você pode voltar lá, né, e ver na lista de símbolo, procurar o símbolo que você quer. Então, é uma forma de vocês... esqueci, tem lá, tá? Então, os símbolos que eu vou usando, que eu sei que geram um pouco mais de confusão, eu coloco lá na lista de símbolos. Então, o primeiro deles é o para todo, tá? Então, isso significa o quê? Vamos ler a expressão. Então, a raiz de x ao quadrado é igual a x para todo x. Agora, esse símbolo aqui, ó, esse Ezinho aqui, a gente já sabe, é pertence. E esse Rzinho aqui é o quê? Os números reais. Então, sim, alguém já está acertando aí. Calma, não dê spoiler. Quem já sabe, não dê spoiler do que vai acontecer. Então, raiz x ao quadrado é igual a x para todo x pertencente aos números reais, quer dizer, para todo x real, isso é verdadeiro? Ou ele é falso? Né? Se é verdadeiro, eu tenho que provar que essa expressão vale para todos os números reais, tanto os positivos, quanto os negativos, quanto os racionais, quanto os irracionais. E se essa afirmação é falsa, eu tenho que apresentar alguém do números reais tal que essa afirmação não é verdadeira. Tá? Então, por isso que eu tô falando, essa questão ela até faria mais rápido, você faria ela uma linha, mas eu não vou fazer assim, eu vou desdobrar ela. Então, vamos lá para a segunda parte. Então, o primeiro foi o símbolo, a segunda é esse conjunto de números reais. Então, vamos dar uma repassada no conjunto dos números reais, tá? Ele é formado por quem? Pelos números racionais e os irracionais. E todos esses dois conjuntos, eles preenchem todas as medidas possíveis no mundo real. Tá? Então, ele preenche toda a reta real. Então, aqui eu vou falar dos números reais. Então, aqui eu coloquei os irracionais e os irracionais aqui no verdinho e os racionais no roxinho, né? E observem que dentro dos racionais a gente tem os inteiros e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. Então, a gente observa que dentro a gente tem os naturais, aí dentro dos inteiros a gente tem os naturais, né, e os negativos, e depois dentro disso a gente tem, né, todo mundo está ali dentro dos racionais. E observa que eu não botei esse conjunto junto do outro, porque não tem nenhum número que seja racional que é irracional. Ou é um número, ele é irracional, ou esse número é racional. E esses dois conjuntos preenchem toda a reta aqui. Então, vou começar com o primeiro conjunto, que é o pequenininho, que é dos números naturais, tá? Eu vou aqui pegar os números naturais com o zero, tá? Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são os números naturais, tá? Você vê que eles não preenchem a reta. Só os naturais não preenchem a reta. E eu vou chamar a atenção que se eu quisesse tirar o zero, basta botar um asterisco em cima do n, tá? Então, quando eu ponho n asterisco, né, bem aqui assim, isso significa que eu estou tirando o número zero, tá? Então, agora eu vou aumentar um pouquinho. Então, eu comecei com esse conjunto vermelhinho aqui pequeno, agora eu vou para o conjunto dos números inteiros. Eu não vou só usar o 0, 1, 2, 3, 4. Agora eu quero pegar os negativos também. E aí eu estou trabalhando nos números inteiros. Então, os números inteiros eu vou pegar os naturais e vou adicionar os negativos. Então, menos 1 trilhão, menos 3 trilhões, menos 3, menos 2, menos 1, todos os naturais e os seus simétricos, né? Então, também você observa que não preenche a nossa reta real. Agora, eu vou pegar o conjunto dos racionais, que é todos esses. Ele engloba tanto os naturais quanto os inteiros, porque eu posso olhar tanto o natural quanto o inteiro como sendo ele mesmo sobre 1. Então, é um número racional. E vou pegar mais do que isso. Eu posso pegar 1/2, 1/4, 2/3. Todos esses são medidas, né? E eles são números
racionais. Por que eles são racionais? Porque eles são da forma P sobre Q, onde o P e o Q são inteiros, de maneira que o Q, que é o denominador, não pode ser zero. Então, aqui, ó, Z, estrelinha aqui, asterisco aqui, justamente para tirar o zero, porque não pode ter zero no denominador. Então, aí fica um pouquinho mais difícil de visualizar que isso não preenche a reta real, né? Porque você fica, mas sempre consigo um racional para preencher, né? Cada intervalozinho inteiro que eu tiver, né, de tamanho inteiro, sempre tem vários racionais ali dentro, né? Eu posso sempre dividir ele em pedaços bem pequenininhos. E aí, essa é a minha pergunta. Será que apenas os números racionais são capazes de preencher toda a reta? Aparentemente, a gente acha que é, né? Eu sempre posso pegar ali, ó, 0 e 1/4, eu sempre posso dividir no meio. Pego esse aqui, divido no meio. Você fala, será que eu consigo? Né? Só isso é o suficiente? Então, essa é a nossa pergunta. A próxima pergunta que eu vou fazer. Então, eu quero que vocês... Agora, eu vou parar aquela primeira pergunta e vou abrir as próximas perguntas no Slido. Então, agora tem 2 perguntas para vocês responderem lá no Slido, tá? Então, vou lá, respondo, vou dar um minutinho para vocês responderem, tá? E vamos ver. Será que esses números preenchem toda a reta real, só os racionais? Será que eles são capazes de escrever todo mundo? Ou será que tem alguma medida que existe no mundo real, mas que eu não posso escrever da forma P sobre Q? Tá? Então, eu estou esperando vocês responderem. Tá? Vou dar um minutinho. Vou olhar aqui o chat. O pessoal já está dando spoiler. Não dá spoiler, a gente vai chegar lá ainda. É o último slide, já estou falando do último slide. É todo mundo respondendo, já tem 30 respostas aqui, estou esperando. Já temos 217 pessoas assistindo agora ao vivo, tá? Mas esse número fica maior depois, porque na aula inaugural a gente teve, acho que 270, não lembro exatamente, assistindo, mas de visualização a gente chegou a 800, mais de 800 visualizações. Então, as pessoas que não puderam assistir na hora assistiram depois também. Então, bem legal. Essa aqui é a ideia. Já temos 124 respostas aqui. Estou esperando, deixa eu ver quanto que deu a primeira, 178. Vamos ver o que o pessoal está achando dessa... sobre os números reais. Não, é isso aí, o pessoal tá... Muito bem. Ó, mesmo sendo coisas simples, né? Assim, as 2 perguntas elas são extremamente simples. A gente tem respostas que não é assim, tá 100% a resposta certa. Mesmo a maioria respondendo certo, que é o que tá aqui, eu depois tenho que colocar. Eu não botei ninguém de moderador, eu não vou conseguir fazer isso simultâneo. Mas mesmo não põe spoiler, gente. Não conta a história toda antes da gente terminar o desfecho dela. Mas mesmo que sejam questões simples, né? Que algumas pessoas, a maioria das pessoas que sabem a resposta correta, mas ainda tem pessoas que não sabem a resposta correta, tá? Então aqui a gente não ficou 100%, ainda tem uma porcentagem boa. Aqui no primeiro caso a gente tem 11% que responderam que seria possível, tá? Medir todas as medidas possíveis no mundo real através de números racionais, tá? Só com os racionais. E teve 35% achando que raiz de 2 é um número racional, tá? Então, assim, para vocês verem que às vezes a gente acha que é simples, mas não é. Tem gente que também não sabe a mesma coisa que a gente, né? Eu acho que o intuito dessa... Tá dando eco? O intuito dessa aula... Eu não tô com áudio ligado aqui, nenhum dos dois.
O intuito desses livros é justamente isso, aproximar vocês de que o que vocês têm insegurança não é só de vocês, o que vocês têm falta não é só vocês, mas que isso possa ser contornado, a gente vai contornar agora. Então, a próxima eu vou pegar um quadrado, então agora eu vou apresentar para vocês qual é a resposta da pergunta. Então, eu vou pegar um quadrado, botei em cima da reta ordenada, tá dando eco ainda? Se tiver, me avisa. Vou botar em cima da reta, né? Exatamente na medida 0,1, né? Aqui, 0,1. E aqui 0,1, é um quadradinho. E agora eu vou pegar o quê? Vou pegar a diagonal desse quadrado, tá? Então, que eu já peguei a diagonal e estou dizendo que essa medida aqui é raiz de 2. Bom, vamos lembrar porque essa medida é raiz de 2? Bom, aqui eu tenho... Vou pegar aqui uma canetinha. Desculpa, fiquei na frente da câmera, né? Ó, peguei a canetinha aqui, ó. Aqui é um ângulo reto. Aqui eu tenho um triângulo. Tá vendo? Um triângulo retângulo. Aqui a medida é 1. E aqui eu quero saber qual é essa medida. Então, a gente vai usar o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, essa medida que eu quero saber quem é igual a 2. Então, essa medida, ela pode ser raiz de 2. Né? Qual número que é o quadrado da 2? Eu posso ser raiz de 2, ou poderia ser menos raiz de 2. Mas como essa medida é positiva, porque é um tamanho real, então não pode ser menos raiz de 2. Essa medida vai ter que ser o quê? Raiz de 2, tá? Então, aqui é o raiz de 2. E aí eu vou pegar esse tamanho aqui, exatamente esse tamanho aqui, pegar isso aqui e vou colocar aqui a parte do zero na reta, tá? Tá dando eco, gente. Eu não sei porquê, vocês... Ah, desculpa. Soltou. Tá me escutando agora? Parou o eco? Tá distorcendo, eu sei. Eu vou voltar um pouco, tá? Saiu o fone de ouvido. Perdão. Melhorou? Me digam aí se melhorou. Eu peço perdão que saiu o fone, eu não vi. Deu uma melhorada? Agora eu já sei porque tá dando eco, porque eu tava sem o fone de ouvido. Não, não é mau contato, saiu mesmo. Saiu, desplugou tudo. Hein? Melhorou, ficou ótimo, né? É porque saiu... Não parou, não. É que eu tô esperando vocês me responderem. Eu tirei saiu o plugzinho do fone, desculpa, tá? Algum momento eu acho que eu puxei. Obrigada, hein? Mas deu pra entender? Eu preciso voltar. Precisa voltar? Eu acho que deu pra entender, né? Então, essa medida aqui, ela é a raiz de 2. E aí, eu vou pegar essa medida e vou colocar aqui na nossa reta, tá? Então, eu vou vir aqui, próximo slide. E botei exatamente essa medida na reta. E aí, eu pergunto, raiz de 2 é um número racional? Não, gente, é ruim com eco. Eu sei que é ruim, não. Pelo amor de Deus, já ficar assistindo aqui 1 hora de aula dando eco. Esse raiz de 2 é um número racional? E aí, isso que eu vou responder agora, tá? Então, vamos supor que sim. Eu não sei, vou supor que sim. Então, agora tá preto, mas não é erro, tá? Eu vou escrever numa tela preta. Então, eu vou supor que sim, que existam números P e Q inteiros, tais que P e Q é igual a raiz de 2, tá? Então, P e Q inteiros, com Q diferente de 0, tá? E P e Q, eu vou supor que eles são primos entre si. Porque se eles não forem, eu vou simplificar até eles serem, tá? Primos entre si. O que é ser primos entre si? Aí eu vou falar para vocês, ó, esqueci, tô lendo e esqueci totalmente. O que eu vou fazer? Vou lá na lista de definições. Lá tem primos entre si, são aqueles dois números, né? Tais que o único divisor comum entre os dois é o número 1, tá? Então, o único divisor é o número 1.
E se eles não forem, né? Se eu escolher aqui eles não forem, basta simplificar até eles serem, tá bom? E aí eu vou supor isso. E vou ver se realmente, de fato, pode existir esses dois números, tais que isso vai dar exatamente igual a raiz de 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, p ao quadrado sobre q ao quadrado vai ser igual a raiz de 2. E daqui eu vou tirar que p ao quadrado vai ser 2 vezes q ao quadrado. Isso significa o quê? Que p ao quadrado ele é um múltiplo de 2. Se ele é um múltiplo de 2, significa que p ao quadrado é um número par. Então, p ao quadrado é um número par. Tá? E aí eu vou fazer uma afirmação. Se p ao quadrado, né, se um número ao quadrado é par, isso significa, você vai implicar essa seta aqui é então, que p é par também. Tá? Então, aqui, ó, para quem não sabe, esse símbolo aqui é então. E vice-versa, né? Porque se aqui eu posso botar vou apagar aqui. Desculpa, às vezes eu vou entrar na frente da câmera para poder acessar as ferramentas, tá? Eu posso botar um se somente se. Porque se p é par, ele é 2k. Se eu levar 2k ao quadrado, fica 4k ao quadrado. Se é 4k ao quadrado, então o ele ao quadrado também vai ser par. Então, na verdade, é um se e só se. Esses símbolos também estão na lista de simbologia. Então, se eu ponho a seta de um lado, então é aquilo, então o outro. Se eu ponho a seta, né, essa seta dos dois lados, significa que ela vai, então p ao quadrado é par, então p é par, e o contrário também vale. Se p é par, então p ao quadrado é par, tá? Então, na verdade, isso aqui é um se somente se. Ok? Então, vou verificar isso. Bom, como é que eu vou verificar isso, tá? Então, eu vou verificar, vou apagar aqui, porque eu só preciso só da ida, tá? Então, eu vou fazer só esse pedaço. Mas a volta também é verdadeira. Eu vou precisar só dessa parte, eu vou fazer essa parte. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer dois casos. Vou pegar que p é par e vou ver o que acontece com p ao quadrado. Se p é par, então existe, ó, o símbolo que eu falei, ó. O e ao contrário. Esse símbolo aqui, ó, significa existe. Existe um k pertencente aos inteiros, tal que o p é igual a 2k. Então, quando fizer p ao quadrado, isso vai ficar 2k ao quadrado. Pode ser a internet. Agora, eu juro para vocês que tá aqui certinho. 4q ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é um múltiplo de 2. Logo, p ao quadrado também é par. Muito bom. Tá dando eco ainda? Eu acho que é a internet agora, porque o fonezinho tá ligadinho certinho aqui. Tá? Então, a gente tem isso. Agora eu vou fazer... Então, se o p é par, de fato, p ao quadrado é par. Tá? Então, aqui eu posso botar até o se somente se, porque eu já provei a volta. Mas agora eu vou supor que p é ímpar. Então, agora, se p é ímpar, o que acontece? Será que o p ao quadrado pode ser par, se o p é ímpar? Então, p é ímpar. Então, de novo, vou dizer que existe um k pertencente aos inteiros, tal que p é igual a 2k mais 1. É isso que ser ímpar, ser um 2k mais 1. Então, por exemplo, se o k é igual a 0, é 1, 1 é ímpar. Se o k é igual a 1, vai ficar 2 mais 1, que é 3, que é ímpar. Se o k for igual a 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, mais 1, 5. Então, o p, para você representar um número ímpar, é só você escrever na forma 2k mais 1 com k inteiro. Beleza, algumas pessoas estão falando que tá dando eco, outras não. Mas agora não é culpa do computador, porque ele tá ligadinho aqui no fone, tá? Então, eu vou supor que ele é ímpar. Então, eu vou fazer p ao quadrado
e vou ver se esse p ao quadrado ele pode ser par. Então, vou fazer 2k mais 1 ao quadrado, porque esse número é ímpar. O p é ímpar. E agora eu vou fazer o quê? 2k mais 1 vezes 2k mais 1, né? Um número ao quadrado é ele vezes ele, ok? E agora eu vou fazer a distributiva, tá? Então, aqui vocês erram bastante distributiva, tá? Principalmente quando aqui tá tudo positivo, tá bonitinho, mas geralmente vocês erram justamente quando tem negativo. Então, distributiva, eu vou fazer esse com esse e esse com esse, né? E depois eu vou fazer esse aqui é o primeiro, né? E depois eu vou fazer esse com os dois também, ó, esse com esse e esse com esse. Então, isso vai dar 2k vezes 2k. Vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer na outra linha para ficar melhor. Então, vai ficar 2k vezes 2k mais 2k vezes 1 mais 1 vezes 2k, né? Agora, eu vou fazer esse vezes esse, esse vezes esse, mais 1 vezes 1. Então, aqui vai ficar 4k ao quadrado mais 2k mais 2k mais 1. E se eu botar aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, isso tudo aqui, ó, eu posso colocar quem em evidência? Todo mundo é múltiplo de 2, então eu posso botar 2 em evidência. Eu vou botar aqui o 2 em evidência. Vai ficar 2k ao quadrado mais k mais 1. Então, isso aqui é 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, significa que esse p ao quadrado vai ser o quê? Um número ímpar. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que se o p é par, o p ao quadrado é par. Mas se o p for ímpar, o p ao quadrado terá que ser ímpar. Então, vou voltar àquela afirmação aqui. Então, se o p ao quadrado é par, a única possibilidade para o p é ser par, porque se ele fosse ímpar, o p ao quadrado seria ímpar. Então, o que a gente tem? Que se o p ao quadrado é par, o p também tem que ser par. Tá? Então, vou voltar aqui. Vou concluir, então, logo, se p ao quadrado é par, o p deve ser ímpar. Desculpa, ímpar não, par, desculpa. Falei uma coisa e escrevi outra. Tô lendo em cima. Então, p deve ser par, tá? E a gente percebe também que se o p ao quadrado é ímpar, então o p deve ser ímpar, tá? Então, a gente consegue concluir isso também. Eu acho que eu deixei no slide como exercício essa afirmação, mas a gente só vai usar essa parte. Então, se um número ao quadrado é par, esse número tem que ser par, tá? E aí, o que isso quer dizer pra gente? Então, vamos voltar. A gente chegou, então, que o p, ó, a gente tem que p ao quadrado sobre q ao quadrado é igual a 2, né? Porque a gente chegou que o p ao quadrado vai ser 2q ao quadrado. A gente chegou o que agora? Eu tenho isso e tenho que o p é igual a um 2k, porque o p é par, certo? E aí agora eu vou escrever 2q ao quadrado é igual a p ao quadrado, que é igual a 2k ao quadrado, que é igual a 4. Aqui eu só peguei isso, ó, o p aqui, ó. Só botei aqui, ok? E aí aqui fica 4k ao quadrado. Então, e aqui, então, se eu botar o 2 em evidência, fica 2k ao quadrado. Então, significa o quê? Que isso aqui é igual a isso, né? Então, vou botar aqui outra cor. Então, isso aqui é igual a esse aqui. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e aí eu vou chegar que q ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Que significa o quê? Que o q ao quadrado é um múltiplo de 2. Então, q ao quadrado é par. Se q ao quadrado é par, a gente acabou de ver que se todo número ao quadrado, que é par, significa que esse número é par. Então, q também é par.
Alguém já consegue ver por que esse K é o número inteiro, tal que o P é par, né? 2 vezes é o múltiplo. Todo número par é um múltiplo de 2, tá? K é uma constante, tal que faz com que o P seja par. Ele é um múltiplo de 2, né? Por exemplo, 4 é um número par. Como é que eu posso escrever o 4 como sendo, né? Então, vou fazer aqui um adendo à pergunta. 4 é par, não é? Eu não posso escrever 4 como sendo um múltiplo de 2? Posso. 4 pode ser visto como 2 vezes 1K, que é o 2, nesse caso. 6 também é um número par, não é? E eu posso escrever ele como sendo um múltiplo de 2. Nosso K, na verdade, agora vai ser o quê? 3. Tá? Então, esse é um número inteiro, tal que eu consigo escrever esse número par como um múltiplo de 2. Tá bom? É isso. Então, eu cheguei que o P e o Q, eles são números pares. E por que que isso é um problema? Alguém sabe? Então, eu cheguei que P e Q são números pares. Isso pode acontecer? Sim ou não? Responde aí no chat. Pode ou não pode? Lembra o que eles são pares? E o que mais que a gente disse que o P e Q são? P e Q são primos entre si. Esse fato de ser primos entre si é que o único divisor comum entre os dois, de P e Q, deve ser divisor positivo, tá? Maior que zero. Deve ser 1, tá? Se eu botasse só divisor comum, botaria menos 1 também. Mas aqui nesse caso, é um divisor maior que zero comum entre os dois. Seria 1. E aí, por que isso é uma contradição? Porque eles são primos entre si, né? Isso aí. Então, aqui significa que se eles são pares, P e Q são divisíveis por 2. Né? Porque eles são múltiplos de 2. Então, tanto o 2 divide o P, quanto divide o Q. Mas não pode ter 2 como divisor comum, porque o único divisor comum entre eles é 1. Então, a gente chegou num absurdo. E qual foi o nosso absurdo? O nosso absurdo nessa história toda, né, foi o quê? Supor que o raiz de 2 era um número racional. Então, absurdo. Logo, o que estava errado? Logo, o nosso erro foi assumir que o raiz de 2 é um número racional. Então, se eu disser para você que raiz de 2 é um racional, eu chegaria nessa contradição que não poderia acontecer. Então, o que está errado? Eu falar que o raiz de 2 é racional. Então, o raiz de 2 não é um número racional. Então, concluindo, raiz de 2 não é racional. E aí a gente conclui exatamente que a gente tem que o raiz de 2 é um número que é uma medida possível dentro do mundo real, né? Uma medida, é a diagonal de um quadrado de lado 1 em 1 que eu posso construir. Só que esse número não é um número racional. E a gente vai chamar esses números que não são racionais de números irracionais, tá? E eu deixei um videozinho no material complementar dizendo que para vocês verem, para ver de fato que esses números irracionais, eles são densos na reta, significa que não importa, toda vez que você pegar um ponto na reta, próximo dele existe um ponto irracional. Também o contrário é verdade, qualquer ponto que você pegar na reta, existe um ponto ali próximo que é racional. Então, tanto os irracionais quanto os racionais, eles são densos na reta, então eles preenchem, esses dois conjuntos, eles preenchem a reta, todas as medidas possíveis que a gente precisa, tá? Eles são densos. Então, aqui é só para ilustrar para vocês. Tá no slide, vai estar bonitinho, vou mostrar para vocês. Não vai parecer assim para vocês, olha que bonitinho. Então, todo esse raciocínio, depois vocês leem com calma, quem tem mais dificuldade de ler esse tipo de
de abordagem, tá? Não vou tratar todo o material assim, tá? Só algumas coisinhas assim que eu acho que é importante. Mas todo o material está aqui, ó. Tudo que eu fiz lá escrito à mão, que não tá 100% bonito, que eu ainda tô praticando essa escrita na tela, mas toda a demonstração está aqui escrita bonitinho. Então, vai estar lá nos slides para vocês, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Então, quando vocês forem estudar os slides, vai ter bonitinho para vocês. Então, a gente chegou que o raiz 2 não é um número racional, ok? Vamos lá. Então, nos números